Oi pessoal, na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre pontuação. Bom, mas afinal, para que a pontuação? A pontuação é utilizada ao final de frases, às vezes no meio de algumas frases, e elas que orientam qual é o ritmo que essa frase vai ser lida, qual é a emoção que esse texto ou essa frase está passando. E hoje nós iremos estudar 3 tipos de pontuação. Nós iremos estudar ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto final. E o primeiro ponto que nós iremos falar hoje será o ponto de exclamação. Como você pode observar na imagem, o ponto de exclamação é esse que tem um tracinho na vertical e um pontinho embaixo, um pontinho circular embaixo. Esse ponto ele é utilizado para indicar a entonação de frases exclamativas, ou seja, para expressar sentimentos, emoções. E o ponto de exclamação é o ponto que indica vários estados emocionais. E nós vamos acompanhar aí os exemplos que estão descritos na imagem. Vamos lá. Exemplo 1. Que bela noite de lua. Exemplo 2. José, você é lindo. Exemplo 3. O bolo está uma delícia. 4. Que rodovia horrorosa. 5. Ana, cale-se agora. 6. Rafael, saia já desse quarto. 7. Meninas, estudem para a prova. Então, nós podemos perceber que o ponto de exclamação, ele pode expressar algo que eu gostei muito, por exemplo, o bolo estava uma delícia, então uma exclamação, nossa, que delícia que estava o bolo. E o ponto de exclamação também pode indicar uma ordem, como nós temos aqui no exemplo 5. Ana, cale-se agora. Então, ele pode representar frases imperativas, ordem, pedido. Então, o ponto de exclamação ele tem esse objetivo de ser um ponto que indique a entonação exclamativa, ou seja, ele pode indicar que você está muito animado ou que você está meio triste. Ele pode indicar também uma ação imperativa, ou seja, uma ordem, um pedido. Então, essas são as características do ponto de exclamação. Bom, e agora nós iremos falar sobre o ponto de interrogação. Esse ponto, como o próprio nome diz, ele é utilizado ao final de frases interrogativas. O que são frases interrogativas? São frases que são perguntas. Então, esse ponto é utilizado ao final de perguntas. Vamos acompanhar os exemplos que estão aí na imagem. Então, a gente tem o primeiro exemplo aí. Eu perguntei, preferem praia ou piscina? Então, vocês podem observar que temos o quê? Uma pergunta. E já inicia mesmo já falando, eu perguntei. Então, já dá para perceber que temos uma pergunta. O segundo exemplo, nós temos a seguinte frase. Por que a senhora tem um bocão tão grande? Perguntou a Chapeuzinho Vermelho à vovozinha. Essa frase também está bem explícita a pergunta, porque ao final dela já diz, né? Perguntou Chapeuzinho Vermelho. Agora nós iremos para o ponto final. Bom, como o próprio nome já diz, o ponto final é um sinal gráfico utilizado para finalizar uma frase ou para ter uma pausa maior em um texto. O ponto final é utilizado em frases afirmativas e negativas. Vamos acompanhar o exemplo descrito aí na imagem. Mariana foi até o supermercado, comprou frutas. Então, nós temos aí uma frase afirmativa. Ou seja, nós temos a confirmação que a Mariana foi no mercado e que ela comprou frutas. Agora, vamos para a segunda frase. Mariana não foi ao supermercado hoje. Aí, nós temos uma frase negativa, onde nós podemos perceber que a Mariana não foi ao supermercado, ou seja, nós temos a palavrinha aí não. Então, essa aí é uma frase negativa e nas duas frases foram utilizados o ponto final. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre pontuação. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.